Oi, meu povo! Povo lindo, povo lindo. Muito obrigada pela presença de vocês. Primeiramente, gratidão por vocês estarem aqui comigo, né? Que nós assumimos esse compromisso de estar aqui hoje, então, respondendo algumas das perguntas. Gente, eu recebi muitas perguntas, eu recebi inúmeras perguntas, então por isso que eu coloquei parte 1, porque realmente, de fato, foram muitas as perguntas, então eu dividi isso em 2 lives. Hoje eu faço a parte 1, e aí depois eu volto, ainda essa semana talvez, eu vou falar pra vocês quando isso vai acontecer, pra responder outra parte das perguntas, tá ok? Gente, são muitas perguntas, eu adorei essa interação de vocês, então muito obrigada mesmo, tá? Por estarem aqui e tudo mais. Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá pra me ouvir direitinho? Tá legal o áudio pra vocês aí? Gente, é o seguinte, muitas são as dúvidas dentro da maternidade. Eu tenho dúvidas até hoje. E eu já estou entrando num processo de desmame. Eu quero vir falar pra vocês sobre isso uma outra oportunidade. E aí, então, sabe, assim, são muitas as perguntas, muitas mesmo são as perguntas. Então eu quero realmente, de fato, responder pra vocês o máximo de perguntas possíveis. Eu fiz aqui uma lista, né, das perguntas mais, pra poder responder, então, pra vocês aqui o máximo, então, de perguntas possíveis, tá ok? Que eu consegui responder, que não fique cansativo também, afinal de contas eu sei que vida de mãe é uma correria, a gente fica maluco, louca atrás de tudo, horário de janta e enfim, banho e tudo mais, eu sei disso tudo, por isso eu quero assim ser bem objetiva, né, nas respostas para vocês, até para vocês serem esclarecidas também mais rápido, eu sei de toda a nossa correria materna, né. Então vamos lá, gente, vamos lá então, olha só, essa primeira pergunta que eu vou fazer aqui, que eu recebi, é assim, ó, o que eu posso fazer para aumentar a produção de leite materno? Primeiro de tudo, você precisa entender e ver de verdade se isso está acontecendo com você. Se você realmente, de fato, está com uma baixa produção de leite materno, ok? Por que eu falo isso? Porque realmente, às vezes, nós nos acostumamos com o processo da apojadura, que é a descida do leite, que é quando nós sentimos os peitos realmente fartos, fortes, sabe? Seios fortes, fartos. E aí, o que acontece? Nesse período, né? Nesse período em que a gente está nesse processo de apojadura, ela passa, e aí nos 2, 3 primeiros meses, vaza muito leite. Nós temos, assim, um vazamento de leite. Deixa eu ver aqui se eu liguei. Nós temos um vazamento de leite absurdo, absurdo. A gente pensa no nenê, o leite sai, sabe? É mais ou menos assim. E aí, nesse processo todo, a gente acha que tem até uma hiperprodução de leite, uma hiperlactação, né? E depois deste processo, após aí os 3 meses, vamos pensar assim, o que acontece então? Acontece um ajuste na produção e na oferta. E aí, então, a gente pode pensar que está produzindo pouco leite, entende? Então, nós temos que estudar esse período, ver em qual fase você está do aleitamento materno, para a gente ter certeza de que você está com uma baixa produção de leite. Identificamos, é mesmo uma baixa produção de leite? Então, nós vamos precisar cuidar do emocional dessa mãe, nós precisamos cuidar da parte... de tudo aquilo que ela está vivendo dentro de um cotidiano, se essa mãe está descansando, entende? E aí nós vamos precisar identificar as glândulas mamárias, se elas estão realmente de fato produzindo leite, se elas estão sendo eficientes, trabalhando dentro do que de fato elas têm que trabalhar, entende? E o emocional da mãe conta muito, gente. O emocional da mãe conta muito para uma produção de leite materno. Então essa mãe, ela precisa estar realmente, não vou falar relax, relaxada, porque mãe nenhuma fica relaxada nos primeiros meses, né, de maternidade. Mas ela precisa realmente tentar estar empoderada. Ela precisa entender todo o processo que está acontecendo com ela. Então essa fase realmente assim do emocional, quando eu falo do emocional da mãe, eu estou dizendo disso, assim, na verdade, num contexto, como um todo, entende? Como um todo. Por quê? Porque é muito difícil lidar com todas as mudanças que está acontecendo. Então, para você aumentar a tua produção de leite, primeiro, o teu emocional tem que estar bom.
Teu emocional tem que estar bem, né? Ele precisa estar harmonioso, ele precisa entender o processo que está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua nova família, com esse ser novinho que acabou de chegar, entende? Então, tudo isso é um processo, E ele tem que ser vivido, claro, e vai passar. Vai passar, eu sei que vai passar, né? Então, nós precisamos cuidar de todo esse processo. E o emocional da mãe está dentro desse processo. Mas como que eu faço então, Anaís, para poder aumentar a minha produção de leite? Eu realmente estou com uma baixa produção. Hábitos alimentares saudáveis, hidratação pontual. O que eu falo hidratação pontual? Não é só um copinho de água quando sente sede. É muita água durante todo o dia, todo o processo do dia, todos os horários do dia tem que ter água, entende? Por quê? Porque a lactação dá muita sede, E você não pode esperar essa sede. Então, hidratação e uma boa alimentação, hábitos saudáveis, isso eu falo assim, se você já estiver liberada para praticar uma atividade física, entra numa atividade física, entende? Tudo isso é um conjunto de coisas, então, que vai fazer você aumentar a sua produção de leite, tá certo? Poderia entrar na parte hormonal, né? Poderia. Mas eu ainda acredito que se essa mãe estiver descansada, se essa mãe ter uma rede de apoio ativa, que são as pessoas que estão em volta, ajudando ela a realmente, de fato, lidar com toda essa mudança, lidar com toda essa situação da chegada de um filho, e o emocional dela estar encaixado em tudo isso, e ela com hábitos saudáveis, e uma alimentação legal, uma hidratação legal, eu acredito que isso basta para ela aumentar a produção de leite. Além de colocar o bebê para mamar. Gente, livre demanda é, tipo assim, a chavinha para aumentar a produção de leite materno. Por quê? Peito é fábrica. Lembra? Não é estoque. Então, quanto mais eu ofereço, obviamente, mais eu produzo, tá certo? Então, livre demanda com certeza é aí a chave para aumentar a produção de leite, tá ok? Vamos lá, outra pergunta aqui. É possível um bebê que está com complemento voltar ao aleitamento materno exclusivo? Sim, é possível sim. Um bebê que entrou um período de complemento, né, ou ele saiu da maternidade utilizando o complemento, ele retomar o aleitamento materno de fase exclusiva, sim, é possível, tá? Mas não retira-se o complemento de uma vez. Então, a partir de hoje, ele só vai mamar no meu peito. Não é assim que funciona. É uma retirada gradual, tá certo? Nós vamos fazendo isso gradativamente. E o bebê, então, ele até que a mãe esteja realmente, de fato, segura e tudo esteja redondinho. Tudo redondinho, quero dizer, o bebê ganhando peso suficiente, tá dentro daquilo que é esperado, tá dentro da curva, tá legalzinho. E aí, então, nós vamos diminuindo a quantidade do leite que está sendo oferecido em forma de complemento e colocando, então, só leite materno, tá certo? E aí, então, ele volta ao aleitamento materno exclusivo. Alguns bebês, às vezes, até os bebezinhos prematuros, eles saem com uma recomendação, realmente, de um complemento, né? Por muitas vezes, ele sai com uma prescrição de complemento. E isso não tem problema nenhum, desde que a mãe entenda e, né, eu vou dizer assim, corra atrás, se ela realmente deseja amamentar, de amamentar. É possível sim, então, um bebê que está com complemento, recebendo alimentação com complemento, né, um bebezinho que está mamando com complemento, receber e voltar aí ao aleitamento materno exclusivo. É possível com certeza. Doutora Andressa Lopes, pediatra, um grande beijo para você, obrigada por estar aqui. E assim, realmente, de fato, é uma dúvida que muitas mães têm, porque às vezes elas saem da maternidade com essa prescrição e elas acham que elas não podem mais amamentar exclusivamente seus filhos. E podem, tá? Podem sim, por favor, podem. Devem, inclusive, tentar voltar ao aleitamento materno exclusivo. E não é só nesse período, tá, gente, de RN, de recém-nascido, não. Ela pode voltar aí, até às vezes um bebezinho, 1 mês, 2, ele pode voltar aí exclusivo, tá ok? Outra pergunta, vamos aqui comigo, olha só. Até quando amamentar vai doer? Gente, essa pergunta é uma pergunta que me deixou bastante intrigada. Realmente eu quero até chamar ela depois de canto pra gente conversar em particular, porque amamentar não dói, não é pra doer. É um processo e não é pra doer, não é pra ser dolorido esse processo.
Então, realmente, de fato, é importante, muito, muito importante, que essa mãe entenda quão valioso é amamentar e quão prazeroso é amamentar. É muito prazeroso amamentar, gente. Então, isso não pode ser um martírio, isso não pode ser ruim, entende? Eu costumo dizer que é a cereja do bolo amamentar, né? Então, assim, isso não pode ser dolorido, então não é para doer. Se está doendo, se continua doendo, se está doendo, alguma coisa está errada. E essa coisa que está errada pode ser a pega incorreta? Pode ser a pega incorreta, mas também pode ser um bebezinho que tem um frênulo lingual, ou um bebezinho que ainda não fez o processo de sucção correta, ele ainda está em fase de adaptação, entende? Pode ser uma infecção fúngica, uma candidíase mamária, por isso que está doendo. Pode ser um fenômeno de Renault, que a gente fala. Eu preciso explicar isso até, né, para vocês que me acompanham, que é um fenômeno de Renault, que é muito comum, inclusive, nas mães, e acaba que muitas mães não identificando. Acontece em outras partes do corpo, mas assim, rapidamente para vocês entenderem, é uma sensibilidade que a mãe tem entre frio e calor, e isso pode acontecer no mamilo, e isso dói bastante. Então, realmente, de fato, pode ser, então, um fenômeno de Renault, entende? Então, são inúmeras coisas que podem fazer o aleitamento materno doer. Não é só a pega incorreta. Então, assim, a gente acaba falando em pega, 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 né? Porque é algo que acompanha, assim, dentro do aleitamento materno, o que mais se fala acaba sendo pega, né? Se o bebê pega errado, então dói. Tudo bem, realmente, de fato, sim. Se o bebê pegar errado, a mama da mãe vai doer, vai machucar, vai fissurar essa mãe, entende? Mas tem outras coisas dentro do processo do aleitamento materno que pode fazer o seio da mãe doer. Inclusive, por exemplo, quando a mãe deixou o leite ali paradinho, o bebê dormiu a noite inteira, o leite tá ali, a mama produziu e não foi feito uma ordenha, por exemplo, e ela tá desenvolvendo uma mastite. Isso dói também. Então, assim, entende que é um processo? E a mastite pode acontecer em qualquer altura do aleitamento materno. Em qualquer período do aleitamento materno, entende? Então, isso é importante você saber que, por exemplo, uma candidíase mamária, ela pode acontecer em qualquer fase do aleitamento materno, entende? Então, o que faz o aleitamento materno doer? Inúmeras coisas, mas não é para doer. Então, se está doendo, nós precisamos identificar e tratar e tudo mais, porque não é para doer, né? De fato, não é para doer. Essa aqui é legal, porque eu trago uma dica ainda. Olha só, a pessoa me fez essa seguinte pergunta. Alguma dica para seio grande? E aí eu vou fazer a dica aqui para vocês. Seio grande, gente, quem tem seio grande, quem tem um seio muito grande, pode estar utilizando o que nós chamamos de tipóia, tá? Eu vou fazer aqui para vocês uma tipóia. Você pode pegar uma fralda grande, tá certo? Ó, uma fralda grande do teu bebezinho aí, seu bebezão, no meu caso aqui, ó. Uma fralda grande, tá certo? Ó, essa daqui foi a avó que fez, ó, Renato. Uma fralda grande do teu bebê. Você vai enrolar essa fralda. Você vai enrolar essa fralda aqui. E ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Tá certo? E aí, a mãe que tem o peito grande, ela vai fazer isso daqui, ó. É uma tipóia. Tá certo? Então, quando ela for amamentar, ela vai amarrar aqui atrás. Eu vou fazer certinho pra vocês verem aqui, tá? Ela vai amarrar isso daqui. Vai colocar como um colar mesmo. E aí, ela vai encaixar o seio aqui. Viram como dá uma levantada? Então, ela vai aqui, ó. Tá certo? Uma tipóia. Isso daqui, gente, é muito utilizado para as mães, então, que tem a mama muito volumosa, tá ok? Então, a mama muito volumosa, você vai encaixar isso daqui, então, por baixo desse seio, e ele vai ficar aqui, então, mais sustentado, tá certo? E quando você posicionar o bebê, então, que muitas mães acabam apoiando o peito com os 4 dedos aqui por baixo, então você vai, não precisa mais fazer isso, a tipóia vai fazer isso pra você. E aí, então, você faz a peguinha em C, a prega e encaixa ali a pega correta do teu bebezinho, sem se preocupar com o volume do seu seio, tá certo? A tipóia, então, é muito útil, muito útil.
Tem um modelo bonito que o mercado já vende, uma tipóia bonita que você pode inclusive usar por aí, né? Não tem problema, mas tem também essa tipóia bonita que a gente pode fazer com uma fralda do nosso bebezinho, tá? Uma outra dica para quem tem seio grande, você pode fazer o rolinho, você faz um rolinho com a fralda e aí você vai se adaptando, né? Você vai vendo aquilo que também é melhor para você. E só o rolinho aqui por baixo, tá certo? Só o rolinho aqui por baixo. E aí, então, fica aqui, tá certo? O rolinho aqui por baixo. E aí, sustenta, então, essa mama também, tá ok? É uma dica, então, para quem tem um seio grande. Me pediram uma dica para seio grande, nós temos também uma dica para seio grande. Outra pergunta aqui, ó. O que você acha do uso de conchas? Gente, eu fiz um vídeo, inclusive, no YouTube, onde eu falo a respeito de conchas. A concha, o que acontece com a concha? Aquele leite que vaza, ele fica ali, ele fica parado. Ele pode ser, assim, uma forte fonte de contaminação por fungos, bactérias e tudo mais. Aquele leite tá ali parado. Eu não gosto, tá, do uso de conchas. Não é, a minha opinião, realmente, de fato, não é utilizar a concha. Em hipótese alguma, nem antes, durante a gestação, para fazer uma protusão de bico. Não, bebê não mama no bico, não se preocupa, você não precisa preparar seio durante a gestação, então nada de concha durante a gestação. Você não precisa se preocupar com isso, a fisiologia vai fazer isso para você, tá? E a concha depois, no período da amamentação, gente, desculpa, mas não tem utilidade. É um risco que você corre ali de deixar aquele leite parado num ambiente úmido, num ambiente quente, onde pode proliferar uma bactéria, tá certo? Então, realmente, de fato, eu não aconselho. Aqui me perguntaram o que você acha do uso de concha. O que eu acho é que não é necessário utilizar, tá certo? Não precisa estar utilizando concha em hipótese alguma. Nem para antes, nem para depois, nem para durante, não tem necessidade, tá? Aí você me fala assim, não, mas eu quero usar, e a gente tem que respeitar a decisão materna e essa mãe quer usar. Então, se essa mãe quer usar, ela vai utilizar por 1 hora durante o dia, em 1 hora ela usa essa concha. No momento em que ela vai no mercado, que ela não quer ficar molhada, porque sabe que vai vazar, enfim. Então, durante 1 hora ela pode estar utilizando a concha, tá ok? Passou disso, não é interessante, realmente pode ser sim uma fonte de bactérias, você pode desenvolver uma candidíase por conta desse bendito uso da concha, tá ok? Então aí tá a minha opinião. Vamos lá, vamos para a pergunta agora. Eu vou falar a pergunta e essa pessoa tá na live. Se você se identificar aí, você fala eu, tá? Isso é pra você. Idade da mãe interfere na produção de leite materno? E aí, vocês acham que interfere? Não interfere? Não! Não interfere na produção de leite materno, tá ok? A idade da mãe não interfere na produção do leite materno, assim como a genética não interfere na produção de leite materno. A genética que eu quero dizer é, a minha avó não amamentou, a minha mãe não amamentou, então eu não vou amamentar, tá ok? Isso tá fora de cogitação. Você vai amamentar, você pode amamentar. Se anatomicamente a sua mama é normal, se você não passou por nenhum processo cirúrgico onde interferiu na tua mama, então você pode amamentar, tá ok? Tá tudo ali. Eu vou pegar uma mama aqui para você entender o que eu tô querendo dizer. Minha mama, minha mama aqui, ó, ok? Essas são as glândulas mamárias e elas são mais desenvolvidas no processo da gestação. Então, quando o bebezinho nasce, que a placenta sai do corpo, automaticamente, então, essa glândula recebe um estímulo de um hormônio chamado prolactina e esse hormônio, então, faz a mama produzir leite materno, tá ok? Então, é um processo e envolve um processo hormonal. Inclusive, não há muito tempo, tá? Eu acredito que em menos de 2 anos, a Fono Kelly Carvalho, ela direcionou um estudo e deu super certo para mães gays que decidiram, então, amamentar os filhos. Então, era um casal
duas mulheres, uma delas engravidou e a outra queria amamentar o filho, então, que essa mãezinha estava gerando. Eram gêmeos, né? Foi um grande desafio para ela e ela, junto com uma obstetra, ela acabou difundindo, né, esse trabalho e deu super certo. Ou seja, para pensar, uma mãe gerou e amamentou. E a mãe que acompanhou essa gestação, ela não teve o processo do parto, ela foi induzida a amamentar, entende? Então, até onde vai essa pergunta? Por exemplo, a idade da mãe interfere na produção de leite materno. A idade da mãe não só não interfere na produção de leite materno, como uma mãe que não gerou um filho pode amamentar, entende? Olha só, a potencialidade do ser humano. Então, inclusive, esse estudo, né, foi direcionado também a mães que adotam bebês. Então, as mães que adotam bebês, elas podem ser preparadas. Obviamente que eu não estou dizendo aqui de qualquer jeito, eu estou dizendo de um estudo que foi realizado com pessoas super competentes e que direcionaram esse estudo e foi super positivo em relação a uma mulher que não gerou o filho e a uma mulher que adotou uma criança a elas amamentarem. Gente, super possível, tá? Tudo por conta do quê? Da indução desse hormônio prolactina. Ok? Então, a prolactina é que faz, então, essa produção de leite acontecer e a ocitocina, que é um outro hormônio que faz o leite, então, sair do peito, tá ok? Então, super possível, não tem problema nenhum essa mãe ter mais idade em poder querer amamentar, tá ok? Essa daqui também, a pessoa tá na live. Vamos lá, ó. Bebê de 5 meses, 2 dentinhos, já me machucou e o que eu posso fazer para evitar isso? Gente, o bebezinho, ele está na fase oral, tá ok? Então tudo para ele é novidade, tudo para ele é como se a boca fosse um sensor. É como se ele precisasse da boca para fazer como é que eu posso dizer? Um território, ele precisasse da boca para descobrir o território dele. E aí começa então a aparecer dentinhos. E a boca dele, que antes não tinha absolutamente nada, começa então a aparecer dentinhos. E eles nem sabem para que isso serve. E aí então eles querem testar as habilidades desse dente. Acontece que nesse período a gente enche eles de mordedores e eles acabam mordendo aquilo que não é para morder. Tipo o nosso seio, né? Então, realmente, de fato, é um processo, assim, bastante dolorido, mas você pode usar algumas artimanhas. Eu separei aqui algumas artimanhas que você pode estar tentando realizar com o teu bebezinho para você lidar, então, com essa fase dos dentinhos, tá ok? Antes de dar mamar, você pode oferecer aquele mordedor gelado. Não é congelado, é só gelado, tá? Tem uns mordedores agora que eles são um gelzinho, sabe? Em algum lugar do mordedor tem um gelzinho, ele parece água, mas na verdade é um gelzinho. E esse gelzinho, quando levado à geladeira e colocado ali na gengiva do bebê, tende a diminuir essa coceira, essa irritação que eles ficam quando os dentinhos estão apontando, tá? Você pode também fazer um sacolé, um chup-chup, um gelinho, não sei como que você chama isso, mas de leite materno. Então você pode fazer um gelinho, né, de leite materno e oferecer ali pro bebezinho, então, ir chupando, sentindo o gostinho de leite materno e aliviando também essa gengiva dele que tá nascendo os dentinhos, tá ok? É importante quando o bebê morder, gente, essa é a parte eu acho que mais difícil. Quando o bebê morder, não gritar. É tão espontâneo que eu acho difícil, mas não gritar. Porque ele pode achar isso tão engraçado que ele pensa assim, nossa, toda vez que eu faço isso, minha mãe tem uma reação diferente. Então, ele pode querer morder propositalmente. Não vou dizer propositalmente, porque eles não têm essa consciência, né, de que vai machucar e de que vai doer, enfim. Mas você pode gerar nele uma certa... como que eu posso dizer?
uma certa procura do que é diferente, entende? E aí ele pode então querer fazer isso repetidas vezes. Então é importante que você tente manter o semblante. Você pode tirar ele do seio quando ele te morder. Você pode, com um semblante sério, dizer a ele não. E manter o semblante sério. Ele vai sorrir, ele vai gargalhar, ele vai dar risada, porque ele nem sabe o que aconteceu, o que ele fez, ele não tem consciência de que te machucou, enfim. Mas você precisa manter o semblante sério e dizer a ele que não, este não é para morder. E a gente parece engraçado isso, porque às vezes a gente pensa que o bebê não vai entender a gente. A gente pode pensar que o bebezinho não vai estar entendendo aquilo que a gente está falando. E se você manter esse ritmo, manter essa conversa, e ele entender que você é firme dizendo não, este não é para morder, ele pode passar a entender que este não é para morder. E este apresenta o mordedor, apresenta o saquinho, né, de gelinho e fala: este é para morder, este não. E ele consegue, então, começar a discernir o que é para morder e o que não é para morder. E aí, então, você pode realmente, de fato, afastar a amamentação, espera ali uns minutinhos, para ele entender que todas as vezes que ele fizer isso, ele vai ter a amamentação interrompida. Então, ele vai precisar voltar ao seio. Então, sem irritação, eu sei que é muito difícil, eu já passei por isso, eu sei muito bem o que você está passando, mas eu falo assim, é importante que você entenda um processo. E esse processo pode levar um tempo para ele entender, ou não. Ele pode realmente, de fato, entender nas primeiras vezes ali, então, que, de fato, tá tudo bem, ele não precisa morder. Ele tem um momento em que ele pode morder e tem um momento que é só para mamar. Inclusive, alguns estudos falam até para você falar para ele. Aqui é mamar, sugar, chupa, suga, não morde. Entende? Então, ele começa a entender. Isso com uma voz firme, com uma cara séria. Tá ok? Dizer é muito fácil. Estar na situação, eu entendo realmente de fato que é difícil. Mas eu acredito que é super possível. Tá ok? Evitar oferecer o seio quando o bebezinho estiver irritado ou com muito sono. E também procurar um lugar calmo para oferecer o seio, porque ele pode se distrair, né, com alguma outra coisa do ambiente e acabar então ali abocanhando o seu seio. Então, realmente, de fato, um lugar mais tranquilo e evitar oferecer o seio aí quando o bebezinho estiver com muito sono, porque ele pode inconscientemente acabar mordendo o teu peito, tá ok? Vamos lá, próxima pergunta. Armazenamento de leite materno para as mães que vão trabalhar e não querem dar fórmulas. Dicas. Isso foi o que me pediram, dicas. Então vamos lá, você vai fazer uma ordenha segura. Segura que eu digo é segura em higiene, tá ok? E aí eu separei aqui pra você, ó, um vidro, tá certo? Você vai usar um vidro estéreo. E esse vidro tá até com etiquetinha, ó, é um dos vidros que eu usei realmente pra armazenar o meu leite materno, tá vendo, ó? Vestígios de etiqueta. Porque essa é uma outra dica. O leite materno no congelador, ele dura até 15 dias, tá ok? Então, você vai esterilizar o teu vidro, esteriliza ele bonitinho. E aí, depois que você esterilizou, você vai fazer uma ordenha segura, bem cuidadosamente, com a higiene que você vai utilizar para fazer essa ordenha. E aí, então, você vai armazenar o leite neste pote de vidro com uma tampa plástica. E aí, esse pote, gente, você encontra em lojas de utensílios de cozinha, sabe? Esses lojões, assim, que vendem um monte de coisa legal. Então, vai ter vidro lá também. Você pode utilizar esse daí. Tem um vidro próprio, igual a Tipoia, que tem coisas prontas, né, pra gente comprar, a gente pode fazer em casa. E o vidro também. Tem um vidro que é próprio para armazenamento de leite materno, que vem, inclusive, aqui com a graduação em ml, tá? Você também pode comprar esse tipo de frasco para poder estar ali higienizando e armazenando o teu leite materno. Então, leite materno ordenhado, com segurança, prestando bastante atenção nas partes em relação à segurança higiênica desse leite. Você vai armazenar, então, nesse pote aqui. A dica é colocar uma data, a data que você ordenhou, ou conta 15 dias para frente, a data de validade desse leite. Um detalhe que você pode utilizar é a hora que você ordenhou,
porque se você ordenhou 7 horas da noite, você pode utilizar 15 dias até as 7 da noite. Então, né, não é só 15 dias. Então, você pode colocar ao dia e a hora que você ordenhou. E também, lá no teu freezer, você vai deixar um espaço no teu freezer onde você vai utilizar só para colocar leite materno, tá ok? Só para colocar leite materno. Então, se você não quer utilizar a fórmula para o teu bebezinho, você vai precisar fazer ordenhas diárias para poder manter esse estoque de leite materno legal lá dentro do seu freezer, tá ok? Então, você pode começar 15 dias antes de você retomar o trabalho. Já que o leite materno dura 15 dias, você pode, então, armazenar esse leite, já começar a fazer ordenhas e armazenar esse leite 15 dias antes da tua volta ao trabalho. Inclusive, isso é bom para a pessoa que vai ofertar o teu leite na tua ausência, já ir treinando essa oferta. Porque se ela vai ofertar, por exemplo, no copinho, que é o que é mais indicado para poder estar ofertando, ela vai precisar ter técnica, não se oferece de qualquer jeito. E aí, então, ela pode ir treinando nesses 15 dias que você ainda está em casa, inclusive, para poder ajudar e tudo mais essa pessoa, esse cuidador, a oferecer o teu leite materno, então, que foi ordenhado, ok? Na hora de descongelar, então, você vai tirar do congelador esse leite materno e aquecer ele em banho-maria. Esquenta uma água e coloca ele lá dentro dessa água quente, ele vai voltar à textura dele normal e não se perde nutrientes, tá? Super seguro e tudo mais. Eu vou fazer um gancho aqui para ordenhas e para armazenamento, que se você mora perto de um banco de leite, você pode estar doando leite materno e segue também essas orientações de fazer a ordenha, de armazenar, colocar a data, e o banco de leite, então, ele pode até passar, inclusive, na tua casa, recolhendo o teu leitinho materno para armazenar de volta lá no banco de leite, tá? E aí, gente chegando aqui, ó. E aí, quando você faz esse processo, né, de doação, o banco de leite, então, vai fazer uma análise do seu leite para que você tenha certeza de que ele está seguro para oferecer, então, para os bebezinhos que estão na UTI neonatal, no CTI neonatal, ou aqueles bebezinhos cujas mães não podem amamentar, que é o caso, por exemplo, de uma mãe que tem um soro positivo, uma AIDS, né? Às vezes ela é diagnosticada com AIDS, ou ela, às vezes pode ser que ela tenha sífilis, enfim, nesse processo todo, ela pode, então, estar recebendo o leite materno que você doou, tá ok? Então, já fiz um gancho aqui também para bancos de leite, tá bom? Vamos para a nossa perguntinha. Por que quando estamos amamentando, a menstruação para? Essa pergunta é uma pergunta bastante frequente, inclusive nos consultórios de obstetras, né? Por que que a menstruação, ela para? E até faz um gancho em relação a por que a mulher não engravida quando está menstruando. E às vezes algumas mulheres acreditam tanto nesse processo que se ela está amamentando, ela não vai engravidar, ela acaba deixando escapar. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque quando você, como eu disse, quando você perde a placenta, você soltou a placenta lá no teu processo de parto, seja um parto normal, uma cesárea, a placenta saiu do corpo. E aí, então, tem-se um estímulo aqui no seu seio. Nesse período, nesse processo do aleitamento materno que se inicia, o seu cérebro aumenta a produção do hormônio chamado prolactina. E essa prolactina, o que acontece então com essa prolactina? Ela inibe os hormônios que faz a mulher ovular. Tá certo? Então, nesse processo onde a prolactina dessa mulher está alta, provavelmente ela não vai menstruar. Existem exceções, claro, porque a ciência é assim, nem tudo é ciência, cada mulher é de um jeito. Então, por exemplo, tem mulheres que voltam a menstruar depois de 2 meses do parto. Tem mulheres que voltam a menstruar depois de 1 ano e meio após o parto. Então, isso é muito particular da mulher. Mas, quando ela está amamentando, e principalmente se ela estiver amamentando em livre demanda,
onde acaba que a produção de leite dela sendo um pouco mais alta, ela acaba ali, então, tendo esse hormônio prolactina super alto, tá? E aí, então, acaba, então, que ela não menstrua porque ela não está ovulando. Então, a prolactina acaba inibindo os hormônios que ela produz ali para poder ovular. Então, a mulher que amamenta não ovula, Laís, isso é seguro? Não, isso não é seguro. Isso não é seguro. Por quê? Essa prolactina, ela pode tanto inibir a ovulação, quanto nas mulheres que voltam a menstruar com 2, 3 meses após o parto, ela pode só diminuir o fluxo sanguíneo dessa mulher. Então, se antes ela tinha um fluxo maior de sangue no período de menstruação, então depois, né, enquanto ela estiver amamentando, ela pode ter um fluxo menor. Tem uma outra coisa também. O sangramento logo após o parto, ele não é menstruação. Nós chamamos ele de lóquios. Esse sangramento é um sangramento só de escamação do útero, ali onde estava a placenta e a camada do útero e tudo mais, onde ele aumentou de tamanho e agora ele está voltando ao tamanho normal. E nesse período, então, ele joga fora, ele se limpa, ele se escama e faz, então, descer aí esse pouco sangue, um período às vezes longo. O que eu quero dizer não é muito sangue que desce, mas são vários dias que desce, entende? E isso não é menstruação, chamamos isso de lóquios. E aí, então, depois disso, cessou o sangramento pós-parto, é que a gente conta aí 2 meses, talvez, para uma próxima menstruação, ou até anos. Eu vou dar o meu relato aqui. A minha menstruação voltou praticamente agora com 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses após o parto. Então, é um período muito grande. E eu amamento no período noturno ainda. Então, né, agora que o Renato mama só no período da noite, que a minha produção de leite já realmente de fato diminuiu, então nesse período realmente acaba que provavelmente eu já estou ovulando. Então eu estou na volta, agora que está voltando, então, a menstruação. E ela volta toda desregulada, volta uma graça. Isso, óbvio, que varia de mulher para mulher. Mas se você achar que o sangramento está excessivo, ou se você achar que não está menstruando, já parou de amamentar e a menstruação não veio, enfim, em todos esses casos, é importante, então, que você procure o seu ginecologista obstetra, claro, para você poder estar amamentando de uma maneira segura, para você estar ovulando bonitinho, quem sabe você já quer engravidar. Então, nesse caso, você precisa procurar seu ginecologista, seu obstetra, para ele poder fazer ali um mapeamento com seus exames, ultrassonografia, Papa Nicolau e tudo mais, para poder ali fazer um check-up em você e falar, ó, tá belezinha, tá tudo bom, tá tudo bem, pode ficar tranquila, tá ok? Então, é importante isso daí. Ah lá, ó, a da Sara voltou com 2 meses após o parto. Então, assim, realmente, o fato é de mulher para mulher. Eu tive a sorte de voltar só com 1 ano e 4, 1 ano e 5 aí, então, o processo do aleitamento materno. Gente, ficaram muitas perguntas aqui para depois. Eu vou fazer a parte 2 de perguntas e respostas, tá? Porque realmente vale a pena. Eu acho que esse modelo de live... O que vocês acham desse modelo de live, gente? É bacana? É legal? Uma interação maior com vocês? O que vocês acham aí? É legal, né? Eu acho bacana porque eu consigo ir de encontro com a necessidade de vocês também, né? Eu tenho um grupo no Telegram onde eu coloco conteúdos sobre amamentação e maternidade praticamente diariamente lá nesse grupo. Então, se você quer participar deste grupo, então... Bora lá, aqui no link já tem um direcionador que vai te jogar lá pro grupo do Telegram. É bem legal lá também, nós temos um grupo bacana que eu acabo colocando bastante coisa sobre aleitamento materno também. Então, se você ainda não está nesse grupo, você pode também ter a oportunidade de entrar nesse grupo. E, gente, se vocês conhecem mães, recém-mães, gestantes, avisa elas do meu trabalho, porque realmente eu preparo tudo isso com muito amor e carinho pra vocês, sabe? Eu quero ir realmente de encontro porque... A maternidade me transformou, a maternidade, assim, sabe? É surreal falar de maternidade pra mim. É realmente, assim, um sentimento fora da caixa, sabe? É um negócio muito louco. Eu falo pra todo mundo que foi a experiência mais louca e boa da minha vida, assim. Não tem... Nossa, não tem noção quanto a maternidade é bom, né? Então, assim...
Eu queria que todas as mães tivessem esse mesmo sentimento que o meu, de que a maternidade é boa, de que a maternidade é real, ela existe e ela pode ser muito boa, independente de como foi, né? Então, assim, como foi o parto, como foi o momento, se você estava esperando estar grávida ou aconteceu, sabe? Eu falo assim, a maternidade é genial e eu queria mostrar isso para as pessoas e ajudar. Quanto mais mulheres eu conseguir ajudar a amamentar, a conseguir esse processo, né, tão valioso, não só para o bebê, mas para nós mulheres também. Nós sabemos, né, de quão valioso é amamentar. Eu vou ficar muito feliz de atingir aí o maior número de mães. Então, se você puder me ajudar compartilhando o meu trabalho e me acompanhando nas redes sociais, tanto no Insta quanto no Facebook, também tem a página Laís25, no grupo no Telegram e avisando aí outras mães, né? E no canal no YouTube também. É uma maneira da gente ficar mais próxima, de eu conseguir atingir mais as necessidades de vocês e de encontro com tudo que vocês precisam. E tudo aquilo que eu também preciso, é uma troca, né? Falo, nada é só entrega, eu recebo muito de vocês também. Então isso pra mim é muito bom, muito valioso, viu? Eu vou ficando por aqui, porque senão eu vou varar a noite tirando... falando de dúvidas, né? Mas assim, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por estarem aqui. Eu volto, eu aviso vocês quando eu volto para fazer então a parte 2 dessas perguntas e respostas, tá ok? Eu aguardo vocês por aqui, então um grande beijo, uma excelente noite para vocês.